Olá, estamos aqui hoje no consultório do Dr. Marcos Berlink, que é o cirurgião cardíaco do Hospital GESP Litoral, e viemos conhecer um pouquinho do trabalho dele e da atuação lá no nosso hospital. Acho que a primeira pergunta que eu faria para você, na verdade, eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem esse questionamento. Como é para você tocar um coração? Eu costumo dizer que o cirurgião cardíaco é um verdadeiro artista, porque o coração, além dele funcionar como uma bomba anatômica, que bombeia nosso sangue, circula o nosso sangue pelo corpo, o coração ele tem um simbolismo muito grande para o ser humano. Aqui no Brasil, povo ocidental, o coração ele tem esse simbolismo de habitar paixão, habitar o amor profano, a amizade. Lá nos povos orientais, ele tem o simbolismo de habitar a inteligência. E no povo indiano, por exemplo, ele tem esse simbolismo de habitar o intelecto. E o cirurgião cardíaco, quando ele vai tocar no coração, ele está tocando tanto no problema, na patologia, que tem, na doença do coração ali, mas está tocando também nesse simbolismo, está tocando naquele sentimento do ser humano. Eu queria saber, para você, Marcos, como é tocar nesse simbolismo e também, junto com isso, no coração com problema. Como é isso aí para você? Para te explicar, Roberto, eu vou ter que voltar no tempo. Quando eu estava na faculdade, até o 4º ano, eu queria fazer pediatria. Eu adorava criança, adoro criança até hoje, queria fazer pediatria. Um belo dia, um tio meu foi operado pelo Dr. Zerbini aqui na Beneficência. E ele permitiu que eu assistisse à cirurgia. Nesse dia, assim que ele abriu o tórax, abriu o pericárdio e eu vi o coração batendo na minha frente, eu fui tomado de uma emoção absurda. E daquele dia em diante, eu sabia que o meu destino ia ser a cirurgia cardíaca. E aí eu continuei estagiando com o Dr. Zerbini, inclusive, depois fui residente de um assistente dele, o Dr. Sérgio Oliveira, depois fiquei na equipe 25 anos até eu seguir a minha carreira solo. Então é uma emoção muito grande até hoje ver o coração e operar um coração é uma coisa que realmente me deixa muito satisfeito. E eu faço isso de coração, porque é também emocionante conversar com os pacientes, saber o dia a dia deles, saber como é que eles ficam depois, conversar com os familiares quando ao final da cirurgia a gente vê que eles também se emocionam. E aí a parte do coração, a parte ocidental da gente, né, da emoção. Mas é uma emoção muito grande até hoje. É o que eu gosto de fazer, eu ainda me sinto bem no centro cirúrgico, tocando o coração, vendo o coração. Né? Eu confesso para você que para mim, todas as vezes que eu observo também o coração, muita coisa passa na cabeça da gente, né? Que é o doente que está ali, é o amor de alguém que está ali, né? E é algo muito delicado que o cirurgião cardíaco faz, né? As anastomoses, quando você emenda uma artéria na artéria coronária, vou falar de um jeito assim mais popular para as pessoas entenderem, né? O que você sente ali, naquele momento que a gente interrompe o batimento do coração, o sangue passa a circular fora do corpo e você está ali, na sua mão, ali, a vida da pessoa e o sentimento de muitos familiares que estão lá fora esperando o que está acontecendo. Isso é um ponto muito importante que você tocou. Nós fazemos isso rotineiramente, então isso virou uma rotina para a gente. Nós operamos pelo menos 2, 3 cirurgias por dia,
Na época que eu trabalhava na universidade, nós operávamos 6 cirurgias por dia. Então é uma rotina. Mas para o paciente, é o dia mais especial da vida dele. Ele não vai esquecer nunca. Ele vai contar aquilo como um aniversário. Muitos deles colocam como sendo o dia que ele renasceu. Então eles me mandam mensagem: doutor, hoje faz tantos anos que eu operei, etc e tal. Então, no momento da cirurgia, a gente tem um foco na cirurgia, mas é uma coisa que ao longo dos anos, com a vivência, vai se tornando automático, né? Então você acaba já fazendo as coisas. É claro que cada caso é um caso, cada paciente é diferente, isso é que é o bacana, porque você tem pacientes diferentes no mesmo dia. Você tem pacientes que têm uma patologia, outros que têm outra, outros na mesma patologia têm uma anatomia diferente. Então isso que é o bom da coisa, é o que é emocionante. É uma rotina que não é rotina, é uma rotina que é dinâmica, é isso. É muito bom. Mas mesmo assim você ficou emocionado, porque se eu não me engano, na penúltima cirurgia que nós estivemos, você, quando fez a troca da válvula aórtica do paciente, você ficou emocionado quando saiu do campo. Talvez seja porque você tenha notado que eu fiquei contente com a cirurgia. Isso é que é o ponto do cirurgião. Você às vezes termina uma cirurgia e você fica, eu pelo menos me cobro muito. Eu me cobro muito e cobro minha equipe muito. Então, ninguém é perfeito, mas você é uma satisfação pessoal quando você termina uma cirurgia e você fica contente. Você fala assim, puxa, hoje que bom. Não que as outras não sejam, mas algumas são mais gratificantes que outras. Você se sente mais contente, mais realizado com a cirurgia. E o que você achou da nossa estrutura lá, como centro cirúrgico, materiais, equipe, capacitação toda multiprofissional lá? Olha, o nome IGESP já é um nome estabelecido, é um nome forte que eu já conhecia daqui de São Paulo há muito tempo, conheço muita gente lá no hospital, o chefe das UTIs, o Dr. Dante Serra, um cardiologista famoso, meu amigo pessoal, então eu já conhecia o nome IGESP, já sabia que o IGESP estava sendo implantado na Praia Grande já há muito tempo, por anúncios, etc e tal, fiquei muito contente por ter sido convidado para participar dessa empreitada e fiquei muito bem impressionado, principalmente com a rapidez com que as coisas foram estabelecidas, instaladas e oferecidas em termos de estrutura. E o hospital começou e de repente na semana seguinte, se eu quisesse começar uma cirurgia, eu já podia. E eu posso até hoje. E a estrutura... E de fato aconteceu, né? De fato aconteceu. Um tamponamento, aquele primeiro caso. Exato. E depois, a estrutura é a mesma que eu encontro nos hospitais que eu atuo aqui em São Paulo. Então, não tem nada, não deixa nada a dever para os hospitais de São Paulo. Tudo que eu tenho aqui, todos os recursos que eu tenho lá. Tudo que eu solicitei, eu fui atendido nas minhas requisições, nas minhas demandas. Então eu estou muito, muito confortável. E você acredita agora que com a chegada do hospital no litoral, a gente consiga aumentar o número de cirurgias cardíacas naquela região? Eu acho que sim. Eu conheço muito bem a Baixada. Minha adolescência toda foi passada lá. Então eu vivi lá há muito tempo, ainda vivo lá bastante tempo da minha semana, fico lá com vocês bastante tempo. Tenho familiares ainda lá. Então eu presenciei essa evolução. E a Praia Grande, em especial, teve uma evolução muito grande, um salto muito grande em termos de qualidade de vida, em termos de oferecer cultura, lazer e saúde. Com a chegada do IGESP, ela galgou um outro patamar, porque é um hospital de ponta, com recursos de vanguarda e vai ser, eu acho que é muito benéfico para a população. A população vai poder se sentir mais segura de saber que ela não precisa sair de lá para ir para outro centro, para outro local para ser atendida. Ela vai poder ter tudo que ela tem em outro lugar ali mesmo. E você estava falando que queria ser pediatra, né? Até o 4º ano de faculdade. E por coincidência, daqui a alguns dias a gente tem programado uma cirurgia numa criança de 6 meses de idade que pesa menos de 10 quilos, né? Já vem mais um simbolismo ali, né? Além do simbolismo do coração,
É o simbolismo de se operar uma criança de 6 meses. Como que é isso para você, Marco? Olha, a cirurgia cardíaca, qualquer cirurgia cardíaca, é considerado um procedimento de alta complexidade. E operar criança é uma coisa bem diferenciada também. Eu critico muito aqueles que consideram a criança um adulto pequeno. Não é nada disso. Para operar uma criança tem que ter uma estrutura separada para a criança. Tudo é diferente. Tem que ter um cuidado especial, tem que ter uma anestesia diferenciada, uma perfusão, uma circulação extracorpórea, aquela máquina de coração-pulmão artificial diferenciada, tem que ter um cardiopediatra. É bastante diferente. Lidar com um coraçãozinho pequenininho é diferente também, é muito mais delicado. Mas é um desafio que o GESP vai nos impor, mas não impor não, vai nos oferecer, né, esse desafio. E eu acho que tem tudo para dar certo. A estrutura está sendo montada para que tenha todos os recursos disponíveis para o que precisar, para o que acontecer. Acho que eu estou bastante animado. E é muito importante também o pós-operatório, né? Uma equipe multiprofissional, com fisioterapeutas, uma enfermagem capacitada, né? E um médico também responsável, um cardiopediatra, né? Para poder fazer todo esse pós-operatório, que também é outra etapa, né? Eu costumo dizer que assim, as duas etapas são muito importantes, né? Tanto o ato em si, o ato operatório, mas também o depois, né? O depois, o cuidado no pós-operatório também é muito importante. Muitas vezes o pós-operatório é até mais importante do que não diria que é, mas eu acho que tem as duas importâncias. Eu costumo dizer para os meus pacientes, quando eles operam, quando eu vou visitá-los na UTI no dia seguinte ou nos outros, eu falo assim, olha, nós estamos fizemos o nosso trabalho. Agora você tem que obedecer essa equipe da fisioterapia, que é a coisa mais importante. A enfermagem, todo mundo. Mas você falou, é uma equipe multidisciplinar. Cada um tem a sua função e todos eles trabalhando em prol do bem-estar do paciente, do bem do paciente, tem tudo para dar certo, sempre quando a equipe é coesa, que é o que acontece no GESP. Muito bem, a gente conversou então hoje com o Dr. Marcos Belink e a gente está aqui para te desejar boa sorte e boa sorte na cirurgia cardíaca da criança também, que vai acontecer daqui a alguns dias. Obrigado pela chance de poder transmitir a minha satisfação de estar no GESP, de estar fazendo parte dessa família. O pouco tempo que eu estou lá, eu já me sinto em casa. É como se eu já estivesse há muito tempo lá, porque todas as pessoas são atenciosas, se desdobram para atender. Eu estou muito satisfeito. Muito obrigado a todos.